Veja a seguir, os principais desastres naturais assustadores capturados pela câmera parte 3. Um momento incrível que mostra que você realmente nunca sabe quando a mãe natureza vai atacar. Uma tempestade de areia, parecendo um enorme muro de areia, percorreu mais de 100 quilômetros em uma província do noroeste da China. Imagens impressionantes são registradas de um vulcão ativo na Espanha. Este motociclista sentiu toda a força de um deslizamento de terra quando ele desceu de uma altura de 30 metros devido a fortes chuvas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Chamado de tornado de fogo, de repente, ele apareceu no meio de um incêndio florestal, mostrando colunas de chamas girando no céu noturno. Imagens de um furacão em Porto Rico. Um poderoso ciclone, Mako, em Myanmar, causou fortes chuvas e ventos fortes de até 190 km por hora, destruindo torres de aço, sem mencionar as casas residenciais. Esses caras pensaram que estavam testemunhando uma avalanche massiva de uma distância segura. Mas à medida que a avalanche se aproximava cada vez mais, eles rapidamente perceberam que não estavam tão seguros assim. É assim que as consequências de fortes chuvas se parecem. Outro fator a ser examinado é que não apenas esse buraco de 6 metros engoliu uma van, mas algumas ruas vizinhas perderam eletricidade como resultado. O tufão Doksuri, na China, causou enchentes maciças que arrastaram carros após a quebra de uma ponte. Esse homem é uma das almas infelizes que ficaram presas em seu carro como resultado das fortes correntezas de inundação. Felizmente, ele foi resgatado pelos bombeiros e saiu dessa situação pegajosa completamente ileso. Terremotos na Turquia e na Síria que ocorreram em fevereiro de 2023 destruíram dezenas de prédios e causaram problemas intermináveis. O terrível terremoto de 2004, na Indonésia, atingiu uma magnitude impressionante, de 9,2, e todas as estradas foram completamente destruídas em questão de minutos. Aqui vemos imagens incríveis de uma erupção vulcânica no Chile. Milhares de pardais caíram no chão em Bali quando fortes chuvas deixaram suas asas muito molhadas para voar. Eu nunca soube que havia tantos deles. Dê uma olhada nessas imagens chocantes que mostram o momento em que o tufão Haiyan atingiu as Filipinas. Um prédio no sul da Índia sucumbe a enchentes pesadas. Felizmente, o prédio já havia sido completamente evacuado. Essas imagens dramáticas são de um terremoto de magnitude 7,5 que ocorreu na Indonésia e transformou o solo em gelatina. O incidente aterrorizante ocorreu devido a uma barragem que foi construída para impedir enchentes, mas acabou sendo engolida e colapsou repentinamente, criando um efeito semelhante a um tsunami. Pássaros são registrados fugindo quando um terremoto atinge o Nepal. A princípio, você pode pensar que esta calçada está pintada de vermelho, mas se olhar de perto, verá que são milhões de caranguejos nascidos no mar migrando para a ilha de Natal.
As imagens de CCTV de 2015 mostram múltiplas perspectivas do momento em que um terremoto devastador atingiu o Nepal. Are we okay? Is there anything above us? I don't know. I told you a piece of my ceiling came We out. might want to stand back a little bit from the window. Ninguém poderia prever que um raio atingiria o mesmo lugar mais de uma vez. Esse grande pedaço de montanha provavelmente ficou de pé por milhares de anos, mas de repente desmoronou em questão de segundos. Esses sortudos tiveram ingressos da primeira fila para o espetáculo. Open! Uma coisa boa é que ninguém estava por perto durante o enorme deslizamento de terra na Índia. Agora, o que você está vendo aqui é o maior tornado da história do Canadá, com uma impressionante largura de 2 quilômetros. Uma tempestade de poeira transforma o dia em noite em Phoenix, Arizona. Granizo, mas os cidadãos de Queensland tiveram a sorte de experimentar uma quantidade recorde de granizo com enormes pedaços de gelo. Uma tempestade de granizo é registrada na Virgínia Ocidental. Como resultado de uma tempestade de neve de 48 horas, o homem por trás dessa câmera conseguiu capturar algumas das devastadoras consequências em sua comunidade. A força pura do furacão que varreu a Flórida e deixou milhares de pessoas em Cuba sem eletricidade antes disso. Encontrar um deslizamento de terra definitivamente não era o que essas pessoas esperavam enquanto dirigiam. Felizmente, ninguém ficou ferido. E essas imagens aterrorizantes mostram o momento em que um tsunami devastador atingiu a cidade costeira de Palu, na Indonésia. A atmosfera transformou-se em um laranja assustador em New South Wales, Austrália. Lembre-se, pessoal, se o tornado não estiver se movendo, está vindo em sua direção. Se você não está familiarizado com as características perigosas da maré do rio Qiantang, na China, certifique-se de não se aproximar demais para tirar uma foto da maré, porque o chamado dragão prateado pode atingir alturas de até 9 metros e é a maior maré do mundo.